Se sua ereção está falhando, eu vou te pedir algo raro hoje. Não pense em sexo pelos próximos 20 minutos. Pense em saúde. Porque o que vou te mostrar aqui é algo que muitos homens só descobrem tarde demais. Depois de um infarto, depois de um AVC, depois que o corpo cobra um preço alto demais. E tudo começa com um detalhe que quase ninguém leva a sério: sua ereção. A maioria dos homens encara a ereção como um evento isolado. Funcionou ou não funcionou? Veio ou não veio? Durou ou não durou? Mas a verdade que ninguém te conta é esta: a ereção é um dos exames mais sensíveis que o corpo masculino possui. Mais sensível que muito exame de sangue, mais precoce que muito exame de imagem. E é por isso que quando ela começa a falhar, algo muito maior pode estar acontecendo. Eu sou a doutora Ana, e hoje vou te revelar os 5 sabotadores silenciosos que estão destruindo suas ereções sem você perceber. E mais importante, vou te mostrar exatamente como reverter cada um deles. Mas antes, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e me diz, sua ereção está falhando ultimamente? Comenta sim ou não, quero saber. Deixa eu te contar uma história real. Roberto tinha 47 anos quando percebeu que a ereção não obedecia mais como antes. Não era sempre, não era catastrófico, era algo sutil. Às vezes demorava, às vezes não sustentava, às vezes parecia menos cheia. Ele simplesmente ignorou. Afinal, trabalhava muito, dormia pouco, estava sempre estressado. Quem não estaria? Pensou. Mas o corpo insiste quando algo não anda bem. Meses depois, a ereção começou a falhar em momentos específicos. Depois de dias cansativos, depois de noites mal dormidas, depois de semanas mais tensas. Roberto achou que era psicológico. Quase todo homem acha isso. Só que o problema não estava dentro da cabeça dele. Estava nos seus vasos sanguíneos. E aqui começa a primeira grande revelação. A doença que mais sabota a ereção no mundo moderno não é hormonal, psicológica, falta de desejo. É a hipertensão arterial, a conhecida pressão alta. Silenciosa, discreta, traiçoeira. Por que a pressão alta destrói a ereção? A pressão alta não dói, ela não avisa, ela não grita. Mas ela corrói a camada mais importante do vaso sanguíneo, o endotélio, que é o revestimento interno. E sem esse endotélio saudável, o vaso não dilata, o sangue não entra, não existe ereção firme. O detalhe que quase ninguém sabe. Agora presta muita atenção nisso. Os vasos do pênis são menores que os vasos do coração, finos como um fio de cabelo. Isso significa que eles falham antes. E em muitos homens, a disfunção erétil aparece 5, 7, até 10 anos antes de um infarto ou derrame. O pênis avisa, o coração ainda aguenta. O caso do Roberto. Roberto nunca tinha medido a pressão com critério. Quando mediu, ela sempre estava no limite. Nada alarmante, nada que chamasse atenção, mas o suficiente para machucar os vasos sanguíneos aos poucos, por dentro. Como resolver? 1. Meça sua pressão corretamente. Não apenas uma vez, em dias diferentes, em horários diferentes, em repouso. 2. Trate a pressão antes que ela cause danos permanentes. Medicamentos quando necessário, redução de sal, perda de peso se necessário, exercícios regulares. 3. Entenda, tratar a pressão não é só proteger o coração, é proteger sua ereção também. Se você está entendendo a gravidade disso, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque eu vou te ensinar os outros 4 sabotadores que ninguém fala. Aperta lá. O segundo grande sabotador é algo que muita gente carrega sem saber: resistência à insulina. E você não precisa ser diabético para sofrer com isso. O que é resistência à insulina? É quando suas células param de responder bem à insulina. O corpo precisa produzir mais insulina para fazer o mesmo trabalho. E isso acontece quando você dorme mal, come mal, vive sob estresse constante, tem gordura abdominal. Como isso destrói sua ereção?
A resistência à insulina aumenta a inflamação do corpo, e a inflamação é inimiga direta da produção de óxido nítrico. O óxido nítrico é a molécula mais importante da ereção. Sem ela, o vaso não relaxa, não há enchimento adequado, ereções mais fracas, menos sustentação, mais instabilidade. Sinais de que você tem resistência à insulina: barriga saliente, mesmo sendo magro, cansaço após refeições, vontade de comer doce constantemente, dificuldade de perder peso, manchas escuras no pescoço ou axilas. Como resolver? Reduza carboidratos refinados, menos pão branco, menos açúcar, menos massas. Aumente proteína e gorduras boas, ovos, peixes, abacate, azeite, nozes. Pratique jejum intermitente, se possível. Exemplo, comer só entre 12 e 20 horas. Dá descanso para o pâncreas. Movimente-se após refeições, mesmo que seja só 10 minutos de caminhada. Isso ajuda a queimar glicose. Durma bem, que nos leva ao próximo sabotador. Sabotador número 3. Sono ruim. O terceiro vilão muito silencioso é seu sono, ou melhor, a falta dele. Por que o sono é crucial para a ereção? Sem sono profundo, o corpo não se repara direito, produz testosterona adequadamente, regula a inflamação, recupera os vasos sanguíneos. Quando o sono é ruim, fragmentado, curto, com apneia, o corpo entra em modo defensivo e o pênis sofre junto. O sinal mais importante: muitos homens param de ter ereção matinal anos antes de qualquer outro sintoma e acham que isso é simplesmente a idade. Não é. É sinal de que o corpo não está conseguindo se recuperar durante a noite. Apneia do sono, o assassino silencioso. A apneia do sono é quando você ronca alto, para de respirar durante a noite, mesmo que não perceba, acorda cansado mesmo dormindo 8 horas. Isso causa queda brusca de oxigênio no sangue, estresse no coração, destruição da testosterona, inflamação nos vasos. Como resolver? 1. Investigue se você tem apneia, especialmente se ronca alto ou se acorda cansado sempre. 2. Estabeleça uma rotina de sono, mesmos horários para dormir e acordar. Quarto escuro e fresco, sem telas 1 hora antes. 3. Evite álcool à noite. Pode te fazer dormir, mas destrói a qualidade do sono. 4. Trate a apneia se tiver. CPAP funciona. Perda de peso ajuda muito. Às vezes, cirurgia é necessária. 5. Priorize 7-8 horas de sono. Não é luxo, é necessidade biológica. Agora vem o quarto sabotador, aquele que engana até os homens mais ativos. Sedentarismo vascular. Não é sobre academia, é sobre circulação. Você pode até ir à academia 3 vezes por semana, mas se você passa o dia inteiro sentado, sua circulação está ruim. O corpo precisa de movimento para manter o vaso elástico. O que acontece quando você fica sentado demais? Os vasos ficam rígidos. A circulação estagna. O sangue tem dificuldade de fluir. O pênis, de novo, paga o preço primeiro. Homem que passa o dia sentado, mesmo magro, mesmo jovem, tem uma circulação pior. Como resolver? 1. Levante-se a cada 30 a 60 minutos. Mesmo que seja só para dar uma volta. Ou fazer alguns agachamentos. 2. Caminhe todo dia. 20-30 minutos. Não precisa ser intenso. Precisa ser diário. 3. Exercícios de força 2-3 vezes por semana. Agachamentos, flexões, levantamento de peso. Isso melhora a sensibilidade à insulina também. 4. Exercícios específicos para a circulação pélvica. Kegels. Sim, homens também. Ponte de glúteo. Alongamentos de quadril. 5. Evite ficar com pernas cruzadas. Isso comprime vasos. A chave é movimento regular.
não intensidade extrema ocasional. E agora entra a camada mais complexa de todas: seu sistema nervoso. Ansiedade crônica, estado de alerta constante, pressão emocional contínua. Como o estresse mata a ereção? Quando o corpo vive em estado de estresse, ele entende que está em perigo, e biologicamente, o sexo não é uma prioridade em ambiente de ameaça. Mesmo com desejo mental, o corpo não libera a resposta plena. A ereção até começa, mas não se sustenta. O ciclo mortal da ereção. E quando isso acontece, o cérebro aprende rápido. Isso é perigoso e entra em estado de vigilância. O homem passa a se observar, se testar, se cobrar. E aqui nasce o ciclo mortal. Falha, medo, vigilância, nova falha, mais medo, mais vigilância. É um ciclo que se autoalimenta. Como quebrar esse ciclo? 1. Reconheça que o problema não é só psicológico, mas o psicológico piora tudo. 2. Pratique técnicas de respiração. 5 minutos por dia. Respiração diafragmática. Acalma o sistema nervoso. 3. Exercício físico regular. Queima cortisol, hormônio do estresse, libera endorfinas. 4. Considere terapia. Não é vergonha, é ferramenta poderosa. 5. Comunicação com a parceira. Tire a pressão do desempenho, foque na conexão. 6. Mindfulness meditação. 10 minutos por dia já ajudam. Reduz a ansiedade de antecipação. Se você está entendendo que sua ereção é um aviso do corpo, compartilhe esse vídeo agora com amigos que possam estar passando por isso em silêncio. Manda no WhatsApp. Você pode estar salvando a vida de alguém. Compartilha. Mas aqui está o ponto central desse vídeo. Essas doenças raramente aparecem sozinhas. Elas se somam. Um pouco de pressão alta, inflamação, sono ruim, sedentarismo, estresse. E, de repente, a ereção não responde mais como antes. O pênis vira seu primeiro mensageiro. E muitos homens, ao invés de ouvir a mensagem, tentam calar o mensageiro. Tomam remédio para ereção e acham que resolveram, mas não resolveram nada, só mascararam o sintoma. Enquanto isso, a pressão continua alta, a inflamação continua corroendo, o sono continua ruim, e 5, 10 anos depois, vem o infarto, vem o AVC, vem o diabetes avançado. E aí é tarde demais. Agora vem a parte que pode mudar tudo. Tem como resolver isso, sem loucura, sem promessa mágica. Passo 1. Pare de tratar a ereção como evento isolado. Entenda, ela é um sintoma, não uma doença. O problema está mais fundo. Passo 2. Investigue sua saúde vascular de verdade. Faça. Pressão medida corretamente, várias vezes, dias diferentes. Perfil metabólico completo, glicose, insulina, HbA1c, colesterol. Avaliação do sono, se ronca, investigue a apneia. Testosterona total e livre. PSA, se tem mais de 50 anos. Passo 3. Corrija o que é corrigível. Movimento regular. 30 minutos de caminhada diária, exercícios de força 2, 3 vezes por semana. Sono protegido. 7, 8 horas. Rotina consistente. Trate a apneia se tiver. Alimentação anti-inflamatória. Menos açúcar e carboidratos refinados, mais vegetais, proteínas, gorduras boas. Hidratação adequada. Redução real do estresse. Respiração, meditação, exercício, terapia se necessário. Passo 4. Entenda o papel correto dos medicamentos. Medicamentos para a ereção. Sildenafil, Tadalafil, etc. Ajudam, mas não substituem saúde. Não mudam o que está acontecendo por baixo. Use-os como ferramenta enquanto corrige a raiz, não como solução permanente sem investigar. O resultado: quando o corpo melhora, a resposta melhora junto. E quando a resposta melhora, sua confiança volta. Roberto não tratou a ereção. Ele tratou a saúde que a ereção estava denunciando.
E hoje, olhando para trás, ele entende algo muito simples e poderoso. O problema nunca foi sexo, foi o corpo pedindo socorro. Se você chegou até aqui, guarda isso com você. A ereção falhando não é vergonha. É um aviso poderoso, um presente do seu corpo. Um alarme precoce antes que algo muito pior aconteça. Ignorar esse aviso é perder uma chance fundamental de cuidar da sua saúde antes que o preço seja alto demais. O que fazer agora? Hoje, agenda uma consulta médica, pede os exames que mencionei. Essa semana, começa a caminhar 20-30 minutos por dia. Corta açúcar e processados. Estabelece rotina de sono. Esse mês, implementa todos os 4 passos. Monitora sua pressão, investe em sua saúde. Daqui a 3 meses, volta aqui e me conta os resultados. Se o que eu falei aqui fez sentido para você, deixa um like nesse vídeo agora. E comenta aqui embaixo, vou investigar. Eu quero saber quem vai levar isso a sério. Quem vai ouvir o corpo antes que seja tarde. E se você quer se aprofundar ainda mais, eu tenho uma playlist completa sobre saúde sexual masculina. Procura na descrição ou nos vídeos sugeridos. Lá eu falo sobre alimentos que aumentam testosterona, exercícios específicos para a ereção, como proteger a próstata e muito mais. Eu sou a doutora Ana. Lembra, às vezes o sintoma que mais assusta é aquele que mais te protege. Sua ereção está falando com você. Escuta. Um forte abraço e até o próximo vídeo.